presidente dos EUA, Donald Trump, encerrou uma tradição de décadas na política externa americana ao afirmar que é hora de reconhecer a soberania de Israel sobre as colinas ocupadas de Golã, que o país tomou da Síria em 1967. Em um tweet, Trump declarou que a área é de extrema importância estratégica e de segurança para o Estado de Israel, bem como para a estabilidade regional. A área dá a Israel um excelente ponto de observação para monitorar os movimentos sírios e, com sua topografia, oferece uma segurança natural contra qualquer ataque militar da Síria. A região também é uma fonte importante de água, é de lá que sai 1/3 do abastecimento de água de Israel. A água da chuva da bacia do Golã alimenta o Rio Jordão. A declaração de Trump surge em um contexto no qual o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tenta a reeleição e é alvo de uma série de acusações de suposta corrupção. Ele vai disputar a eleição geral do país no dia 9 de abril. Os críticos concluíram, dessa forma, que essa foi uma tentativa flagrante de impulsionar Netanyahu em uma eleição considerada acirrada, acrescentou ela. Isso, na visão de analistas, viola princípios importantes do direito internacional, uma vez que Trump endossou a tomada de território e não terá autoridade moral para criticar a Rússia por fazer o mesmo na Crimeia, na Ucrânia. No momento em que o Irã busca usar a Síria como plataforma para destruir Israel, o presidente Trump reconhece corajosamente a soberania israelense sobre as colinas de Golã, escreveu ele. Richard Das, um ex-funcionário do Departamento de Estado dos EUA que agora é presidente do Centro de Estudos do Council on Foreign Relations, disse, por sua vez, que discordava fortemente de Trump. Ele disse que reconhecer a soberania israelense violaria uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, que descarta a aquisição de territórios pela guerra. Em 2017, Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel e ordenou a transferência da embaixada dos EUA para a cidade. A decisão foi condenada pelos palestinos, que querem Jerusalém Oriental como a capital de um possível futuro Estado palestino. A Assembleia Geral da ONU também adotou uma resolução rejeitando o reconhecimento de Jerusalém por Washington. Eles atrasaram tanto a aparição que nos perguntamos se estariam com dificuldade de formular uma resposta. Mas se o anúncio foi uma surpresa, foi uma boa surpresa para Netanyahu, diz a jornalista, lembrando que as primeiras palavras do primeiro-ministro israelense aos repórteres foi que estava muito empolgado. A surpresa teria, no entanto, sido apenas o momento em que o anúncio foi feito, e não o teor da mensagem, porque a ideia de os EUA reconhecerem a soberania de Israel sobre Golã tem sido gestada no governo Trump há algum tempo. Israel ganhou força na Casa Branca e em partes do Congresso argumentando que o Irã está usando a Síria como base para atacar o país, com as colinas de Golã como linha de frente. Israel tomou a maior parte desse território nos estágios finais da Guerra de 1967 no Oriente Médio e frustrou uma tentativa síria de retomar a região durante a Guerra de 1973. Os dois países concordaram com um plano de desanexação no ano seguinte, que envolveu a criação de uma zona desmilitarizada de 70 quilômetros de extensão, patrulhada por uma força de observação das Nações Unidas. Mas eles permaneceram tecnicamente em estado de guerra. Em 1981, o Parlamento de Israel aprovou uma legislação aplicando lei, jurisdição e administração israelense a Golã, efetivamente anexando o território. Mas a comunidade internacional não reconheceu a manobra e sustentou que Golã era território sírio ocupado. A Resolução 497 do Conselho de Segurança da ONU declarou a decisão israelense nula e sem efeito legal internacional. 3 anos atrás, quando o ex-presidente Barack Obama estava no poder, os EUA votaram a favor de uma declaração do Conselho de Segurança expressando profunda preocupação pelo fato de Netanyahu ter declarado que Israel jamais abriria mão de Golã. A Síria sempre reiterou que não vai concordar com um acordo de paz com Israel a menos que o país se retire por completo das colinas. As últimas negociações de paz diretas intermediadas pelos Estados Unidos foram interrompidas em 2000. Em 2008, foi a vez da Turquia atuar como mediadora, em conversas indiretas entre as partes.
Existem mais de 30 assentamentos israelenses em Golã, abrigando cerca de 20.000 pessoas. Os assentamentos são considerados ilegais pelo direito internacional, um entendimento que Israel contesta.